E amanhã, no Newton Santos, nesse sabadão, às 4 da tarde, horário de Brasília, nós teremos um clássico carioca. Então, olha só que programação legal. Você pega um clássico carioca, assiste Vasco e Fluminense, pô, legal pra caramba. Aí você dá aquela descansadinha, sai, janta, come alguma coisinha ali. 9 da noite, assiste Atlético Mineiro e Botafogo. Depois curte a sua balada e tá pronto pro domingão para assistir a final da Copa do Brasil. Mas vamos falar de Vasco e Fluminense, porque tem intenções diferentes, pretensões diferentes nesse clássico aqui, porque o Vasco, 18º colocado, tentando fugir ali da zona do rebaixamento, com a corda no pescoço, 17 pontos apenas, enquanto isso pega a equipe do Fluminense, que é o 6º colocado neste momento, aliás, é o 6º colocado, né, porque o Bragantino venceu ontem, é o 6º colocado com 38 pontos, e querendo voltar ali a figurar, quem sabe até dentre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer o histórico aqui, ó, os números estão do lado aqui, 330 jogos no duelo entre Vasco e Fluminense, 120 vitórias do Vasco, 100 empates, 110 vitórias do Fluminense, ainda vantagem do time Cruz Maltino, 453 gols do Vasco, 450 gols do Fluminense, bem equilibrado no número de gols nesse duelo tão histórico. Os últimos 10 jogos, vou fazer um recorte aqui, 2 vitórias do Vasco apenas, 4 empates e 4 vitórias do Fluminense. O Vasco não vence o Fluminense há 8 jogos. A última vitória foi em julho, aliás, de 2019. Muito tempo que o Vasco não enfrenta o Fluminense. Ah, mas o Vasco está na Série B? Sim, mas tem o Campeonato Carioca. Eles sempre se enfrentam no Carioca e mesmo assim não deu. O Vasco tem apenas uma derrota, né? 1-0 para o Palmeiras no Allianz Parque nos últimos 5 jogos. Com 2 vitórias, 2 empates e essa derrota. Já o Fluminense está invicto há 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Então vem embalado, mas não teve seu treinador para trabalhar durante essa data FIFA, né? O Diniz estava lá com a seleção, o auxiliar estava com a seleção. Então, acho que não tem problema, né? Acho que não. Não tem o que fazer também, cara, se tiver problema ou não. Agora, essa vaca aí já foi pro brejo, já foi. É isso, vai o pessoal falando aqui, coitado do Vasco, café com leite. Eu não sei não, esse Vasco aí tem melhorado ali, não, é um time que, diferente do Santos, que a gente falou, diferente, por exemplo, do Curitiba, que parece que você vê e fala, cara, esse time não vai pra frente de jeito nenhum. O Vasco, pelo contrário, né? Tá mostrando, inclusive, esse 1-0 pro Palmeiras no Allianz foi um gol de falta do Veiga, achado Sim. ali no final. Achado não, né? E a polêmica? Mas polêmica, né? Exato, Teve gol anulado. Então exato, não... é verdade. Eu acho que esse Vasco aí tá bem vivo, viu? Eu acho que o Vasco é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Mais do que o Santos, mais do que o Curitiba, mais do que o América. O Vasco é um time... Se um deles pode pensar em sair, eu colocaria a equipe do Vasco aí, porque fez boas contratações, pode dar certo. Trazer uns números. O Vasco é o segundo pior mandante do campeonato, mas vem de 2 vitórias seguidas jogando em casa. Tem o pior ataque da competição, com 16 gols marcados, apenas 5 a menos que o segundo pior. A média de 0,8 gol por jogo é péssimo, péssimo mesmo. E é o segundo pior mandante, com 6 gols marcados, uma média de 0,6 gols por jogo quando é o mandante. O Vasco tem a 4ª pior defesa no geral, 31 gols sofridos, uma média de 1,5 gol por jogo. Tem média de 47,5% de posse de bola. A gente já sabe com quem vai ficar a posse de bola, né? Tá lá com o Fluminense, esquece, né? Eles gostam e o Vasco não sabe o que fazer com ela. 12,6 finalizações por partida, 3,5, aliás, 3,5, vão na direção do alvo, vão corretamente. Mas olha só, né? Tem o pior ataque e a 4ª pior defesa. Explica muito sobre o Vasco. Só que é um recorte do total. O Vasco atual é melhor, a gente já trouxe os números mais recentes. O Vasco tem uma média de 5,2 escanteios por partida e 3 cartões amarelos também por jogo, além de ter tomado um cartão vermelho. O Fluminense é o 7º pior visitante do campeonato e não ganha fora as 7 rodadas. São 2 empates e 5 derrotas. Só que tá no Rio, né? Não é aquela coisa de... É um clássico, é outra história. O Fluminense tem o 5º melhor ataque como visitante, com 12 gols, né? Uma média de 1,2 gol por partida. Lembrando que esse clássico vai ser no Engenhão, tá?
O Vasco vai mandar lá no Engenhão, no tapetinho do Engenhão. O Fluminense tem a quinta pior defesa como visitante, 16 gols tomados, uma média de 1,6 gol por jogo. Teve aquela goleada que tomou do Fortaleza, por exemplo. O Fluminense tem uma média de 61,5% de posse de bola, 13,9 finalizações, 5,6 finalizações vão no alvo. O Fluminense tem uma média de 6 escanteios, 3,1 cartões amarelos por partida e já tomou 4 cartões vermelhos, porque o time, né, é a cara do Diniz. Tem a posse de bola, toca, chuta no gol, mas também às vezes estoura muito facilmente, né, Farol? Acho que é bem por aí mesmo, dá para resumir por aí. Realmente, 4 cartões amarelos, 3,1 cartão, ou 4 cartões vermelhos no campeonato, né? 3,1 cartões amarelos por partida, é um número bem alto, mas é aquilo, né? Vive um momento muito bom, como você falou, é no Rio. A gente sabe que o Vasco gostaria de mandar em São Januário, mas isso aí dá pra gente falar um programa inteiro sobre essa pataquada que estão fazendo com o Vasco, sinceramente. Inclusive, já foi tema no posse de bola, né? O Mauro, o Juca falaram extensamente sobre o assunto. Se você não viu, vai lá assistir. Acho que é o posse de bola de 2 semanas atrás, se eu não me engano. Vocês podem pegar aí em qualquer serviço aí semana passada, tanto no YouTube como serviço de streaming, de música, né? De podcasts. E, cara, eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que eu quero ver esse jogo do Vasco aí. Acho que o Vasco vem enfrentar um adversário que está no momento muito bom, mesmo o Diniz não tendo tempo para treinar, com certeza o assistente dele sabe dar os treinamentos dele, pessoal. Não se preocupa também. Acho que ele não vai ter mudado o que o Diniz fazia. Provavelmente o Diniz já deixou até avisado, ó, segunda faz isso, terça faz isso, quarta faz isso. Não é esse drama todo. Obviamente que a preparação do Diniz, olhando, analisando o Vasco e pensando nas fraquezas do Vasco, o Diniz não participou, mas a comissão técnica dele que ficou lá, com certeza fez isso. Então, é um adversário muito legal para a gente ver justamente como que esse Vasco vai se manter, porque o negócio, Blatini, para mim, quando você está fugindo do rebaixamento, né? Às vezes você tem momentos bons, só que às vezes você já engrena para um momento ruim de novo e fica, e você já não tem essa gordura, pelo contrário, você tem que tirar. Então é uma hora que você tem que mostrar a resiliência do time em se manter no momento bom ou minimamente bom, sem cair na fossa que era o que o Vasco estava tendo há muito tempo no campeonato. Então, essa é a mais complicada ali para quem quer sair do rebaixamento quando já está ali no segundo turno. Uma pergunta legal do Augusto Parente foi quem entra no lugar do Vasco na zona. Eu acho que o próprio Goiás, que vai enfrentar, né, o Palmeiras, hoje é um time que está perigando ali. O Bahia ganhou de forma muito legal em cima do Curitiba, mas o Curitiba também está muito mal, né? A atuação do goleiro do Curitiba realmente não foi nada boa nesse jogo. E tá com um técnico novo, que é o Rogério Ceni. Então o Rogério Ceni tem esse gás a mais do Bahia. Eu não acho que o Bahia entre no lugar do Vasco. O Goiás acho que poderia entrar, mas tem o Corinthians ali que tá perigando também, viu? O próprio São Paulo não tá muito longe, tá muito focado na Copa do Brasil, tem que abrir o olho de jogando muito mal fora de casa. Então, assim, time para entrar na zona sempre tem, viu, cara? Vou te falar que não é muito esse problema, não. O problema é mais você sair. Agora, que tem um monte de candidato a entrar no lugar do Vasco, acho que sem o Vasco não precisa se preocupar, precisa se preocupar com o Fluminense. Vamos ver, o que você acha que vai dar, Belatini? Quem você acha que vai dar aí? Você acha que vai dar um bom empate de clássico carioca 2-2? Você acha que, eu acho, que vai dar? Se eu fosse apostar, eu ia apostar no empate ali, porque me cheira isso. Por mais que tenha essa questão, eu sei que a equipe de Diniz foi muito bem planejada, a saída para a seleção brasileira, o tempo que vai parar, mas sabe aquela coisa que o gado engorda no olho do dono? É essa história aqui, entendeu? É ele que resolve ali, então eu ficaria, e eu acho que o Vasco vem numa crescente, eu ficaria num empate nesse jogo. Eu acho que o Vasco tem chance. Tem muito time que acontece o seguinte: ele fica muito tempo na zona de rebaixamento, ele não cai. E acaba quem cai é aquele time que ficou ali na beiradinha o tempo inteiro. O Bobia não vai falar assim: não, tá tranquilo. Então por isso que o Corinthians tem que abrir o olho. O Bahia agora trouxe o Rogério Ceni, venceu ontem o Curitiba, mas tem que abrir o olho. O Goiás, o São Paulo, o Cuiabá, ninguém tá livre. O Cruzeiro, tá todo mundo ali um pouquinho ali. Enquanto não fizer 45 pontos, cara, tem que se preocupar, né? Ele tem um bom caminho. E esses times aqui, acho que do Cruzeiro para baixo, precisa ficar um pouquinho esperto. Se começar a abrir mão de muita coisa, a galera vai chegando e na hora que você olha, de repente a água está no pescoço.